Olá, seres iluminados. Então, aqui a segunda parte sobre a reflexão, de uma das histórias que tem aqui no livro O Poder do Hábito, a história de Bill Wilson, o cofundador da empresa Alcoólicos Anônimos. Bom, depois que o ex-parceiro de bebedeira foi embora, ele terminou a bebida alcoólica dele e foi dormir. Passado 30 dias, ele se internou em uma clínica de reabilitação de alto nível em Manhattan e foi utilizado droga alucinógena para o tratamento da bebida alcoólica. Essa droga ela dava muitas alucinações, então constantemente ele perdia a consciência e voltava à consciência. Ele estava num quartinho, então ele sentia muita agonia, muita dor por conta da abstinência, e nesse sofrimento todo, que eu nem imagino como que pode ter sido, ele disse: se existe um Deus, que ele se mostre. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Conta aqui, no livro, que uma luz branca se acendeu, inundou o quarto dele. E aí ele disse que a dor passou, ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha e que estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. Então veio a revelação súbita de que ele era um homem livre. Quando o êxtase foi diminuindo, deitado na cama por um tempo, ele se sentiu como se estivesse em outro mundo, um novo mundo de consciência. Olha que interessante, Tudo isso que aconteceu. Você consegue perceber que ele teve uma experiência com Deus? Uma experiência profunda com Deus? Maravilhoso, Isso até me lembra de como foi também a minha experiência com Deus e a conversão que Deus fez comigo. Bom, nessa experiência aqui que ele teve com Deus, você percebe que aconteceu diante de muita dor e de arrependimento, Na frase do amigo dele, do ex-parceiro de bebedeira, ele diz que ele precisava perceber que está no fundo do poço, admitir isso e se dispor assim, a entregar a sua vida na mão de Deus. Foi de uma forma aconteceu exatamente com Bill Wilson, Então, em meio a esse sofrimento que ele estava tendo no quarto, a dor que ele estava sentindo, a agonia, diante da abstinência da bebida alcoólica, nesse tratamento que ele estava fazendo nesse hospital, ele reconheceu a dor dele, reconheceu tudo que ele estava passando, admitiu isso e se dispôs a entregar a vida dele na mão de Deus, a partir dessa frase que a gente percebe aqui. Se existe um Deus, que ele se mostre. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Mas isso é em meio a muita dor, Que só ele ali realmente para contar, a forma como ele estava se sentindo. E eu acredito de verdade que é muito provável que ele se lembrou desse ex-parceiro de bebedeira, Pode ter, porque a gente só consegue se lembrar, A gente se lembra vivamente de experiências, de coisas que aconteceram na nossa vida que nos deixaram estupefado ou que mexeu com a gente de forma emocional muito forte, muito impactante. Então, por isso que eu acredito que não foi por um acaso essa ligação desse ex-parceiro de bebedeira, desse convite que ele fez do ex-parceiro ir até a casa dele e contar o que tinha acontecido com ele. Bom, isso que aconteceu com ele me fez lembrar de como que foi comigo, a minha experiência com Deus. Bom, em julho de 2017,
Eu já estava num momento de muita dor, tinha tido uma discussão muito pesada com meu esposo, né? A gente teve uma discussão muito, digamos, emocionalmente, né? Pesada. E eu me lembrei, começou a passar um filme assim na minha vida, né? De tudo que eu tinha feito. E eu comecei a chorar desesperadamente, estava numa tristeza profunda, profunda, um vazio muito grande. Um vazio assim que, gente, eu não sei nem como explicar esse vazio que eu sentia, mas é como um abismo, assim, sabe? Um abismo que não tem fim, você não vê fim. Era o vazio que eu estava sentindo naquele momento. E aí naquela dor que eu estava sentindo, eu comecei a ter pensamentos de suicídio, sabe? De como que eu poderia me matar de forma efetiva. E pensamentos terríveis eu estava tendo. E eu me lembrei de um momento em que eu tive com meu avô Benedito. Durante a minha infância, ele me ensinou muito sobre a Bíblia, contava muita história sobre a Bíblia. Teve momentos em que ele me levou para uma visita, né, de uma pessoa que Deus tinha convertido. Então, eu devo muito ao meu avô, assim, principalmente nessa questão, né, da Bíblia, sobre Deus, ele me ensinou muito. E eu me lembrei de um diálogo em especial que eu tive com meu avô sobre suicídio, né, que ele contava que só Deus pode tirar, né, e dar a vida, né? Nenhum ser humano ele tem direito a tirar a própria vida. E que isso não tem nem direito, né, a entrar no reino dos céus, né? Para quem tira a própria vida, não tem nem direito ao julgamento final. E isso, enquanto eu estava nessa dor toda, pensando em suicídio, que eu me lembrei, né, deste momento com meu avô, aí eu comecei a pedir para Deus, né? Comecei a me humilhar, reconhecer ali tudo que eu tinha feito de errado, todas as coisas que eu tinha feito, como eu estava conduzindo já há 30 anos de idade, né? Eu estava com 30 anos e a forma que eu estava conduzindo a minha vida não era legal. Comecei a me arrepender, né? E chorar, e pedir a Deus misericórdia, que Ele aparecesse na minha vida, que Ele desse um novo sentido para a minha vida. Conversando desta maneira, né? Conversando com Deus ali quietinha, né? Em meio a toda aquela dor que eu estava sentindo. E ali desabafando com Deus, pedindo para Deus me perdoar, que se houvesse um Deus, que Ele aparecesse na minha vida, que Ele se mostrasse, né? Mais ou menos como foi aqui com o Bill, né? Com o Bill Wilson. E ali, né? Naquela conversa profunda, pedindo a Deus que desse um sentido na minha vida, né? Me tornasse uma pessoa melhor. Eu já estava cansada da forma como que eu estava vivendo, não estava feliz. E aí, gente, Deus teve muita misericórdia, foi colocando paz no meu coração, eu fui me sentindo mais leve, aquele sentimento de acabar com a minha vida, sabe, foi saindo. Deus me libertou daquele sentimento horrível, né, de querer acabar com a própria vida. Nossa, é terrível esse sentimento. Quando você tem esse sentimento de suicídio, você não pensa na sua família, você não pensa em ninguém, você só pensa em você, sabe? Você só pensa em acabar com aquela dor que você está sentindo. Mas Deus teve misericórdia, me fez lembrar deste momento, desse diálogo que eu tive com meu avô, que foi muito importante para esse momento que eu estava passando. E então eu comecei a pedir para Deus então me ajudar, né? Que me ajudasse, desse sentido na minha vida, mais propósito. E graças a Deus esse sentimento foi embora de suicídio, fiquei mais calma, né? No dia seguinte, né? Acordei com o olho inchado, que eu tinha passado a noite chorando, mas fui trabalhar e com aquela sensação, né, aquela vontade grande de ir na igreja.
E aí eu senti de ir na central do Brás, ali na Bresser, né? E porque sempre que, em toda a minha vida, né, depois que eu parei de ir para a igreja com 12 anos, eu parei de ir para a igreja, mas sempre que estava numa situação de muito desespero, eu sentia de ir na igreja e geralmente eu ia na central, né, no Bresser. E Deus, com a sua misericórdia, mandava a sua palavra e confortava o meu coração. Eu sempre fazia o propósito, né, falava para Deus, não, eu vou mudar, não vou mais ficar aprontando, fazendo coisa errada, né, pecando. Mas eu não conseguia, gente, eu não conseguia. O outro dia estava errando de novo, estava pecando de novo, aí já não ia mais na igreja, ficava mais 6 meses sem ir na igreja e só ia na hora do desespero mesmo. Tenho vergonha, mas era isso que eu fazia, né? Mas nesse dia de julho, acho que foi assim, um dia que realmente eu me conscientizei de verdade, né? Aqui fala na história do Bill que ele teve uma consciência, né? Uma consciência profunda, né? Um novo mundo de consciência. Foi exatamente o que aconteceu comigo nesse dia em que eu pensava em me matar. E Deus veio pela sua misericórdia, me fez lembrar do diálogo com meu avô e foi confortando o meu coração, me acalmando, e aí colocou aquele desejo forte de ir na igreja de novo, mas ali só ia ter culto na sexta-feira, né? Isso acho que era acredito que era entre quarta e quinta-feira. E aí na sexta-feira eu fui para a igreja, Deus converteu a minha alma, foi um culto maravilhoso, foi sobre aquela parte da parábola sobre o joio e o trigo, uma palavra maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo à parte só para contar mais em detalhes como que foi a conversão que Deus fez na minha vida e que foi maravilhoso. Então, eu quero concluir aqui esse vídeo, né? Essa história aqui do Bill Wilson mexeu muito comigo, eu achei muito impressionante, né? Trouxe aqui algumas reflexões para vocês, que eu espero aí que de alguma forma mexa com vocês, que de alguma forma faça alguma diferença na vida de alguém. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né, de ouvir os testemunhos das pessoas, né, de como que foi que Deus mudou a vida delas. E todas as pessoas que eu ouvi, né, todas as pessoas que eu ouvi foi diferente, né? E a história do Bill Wilson, a forma a experiência que ele teve com Deus, nessa mudança, para mim foi uma conversão que Deus fez na vida dele. Foi de maneira especial, diferente. Todas as histórias que eu vejo é diferente. Por quê? Porque nós somos únicos. Então a forma que Deus opera na vida de cada um é diferente. Do meu avô, ele gostava muito de futebol, né? E a forma que Deus falou com ele foi na quadra de futebol, enquanto ele estava apitando um jogo, né? Ele era juiz de futebol. E ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Então, do meu avô foi assim que começou também, né? A ele acertar o caminho dele para o caminho de Deus. Então, você vê como que é especial, né? A forma que Deus aparece na vida de cada um. Eu desejo de verdade que você tenha uma experiência com Deus. Você percebe, nem sempre todas as conversões, né, necessariamente são por meio de dor, né? Infelizmente a minha foi, porque eu era muito rebelde, era muito teimosa. E a do Bill Wilson também, né? Aqui pela história, quando você começa a ler mais, você vê que ele tinha uma aversão à religião, e tudo isso muda depois desse momento de dor que ele passou. Mas olha, não importa, se for pelo amor que você for endireitar o seu caminho para Deus, que maravilha, que bênção. Se for pela dor, não se preocupe, porque vai ter valido a pena, vale a pena, mesmo na dor ainda vale a pena ter esse momento com Deus e ter toda essa mudança, né, de consciência.
acertar o nosso caminho, né? Sair do mundo do pecado, que é só dor, é só ilusão. Talvez hoje você não perceba, mas eu espero de verdade, de coração, que um dia Deus possa abrir os seus olhos, que você possa se arrepender, reconhecer todos os seus pecados e pedir para que Deus te ajude. E sem dúvida, tá? Imediatamente Ele vai ir ao seu encontro, porque Deus é muito maravilhoso e é muito misericordioso. Assim eu encerro esse vídeo, tá? Assim, só para concluir, o Bill Wilson conta aqui na história que ele parou de beber depois dessa experiência com Deus. Ele nunca mais colocou nenhum gole de bebida na boca, de bebida alcoólica, né? Durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema em 1971, nada de álcool, né? Ele se dedicou a fundar, construir e disseminar os Alcoólicos Anônimos, até que se tornasse a mais conhecida e mais bem-sucedida organização de mudança de hábitos do mundo. Extremamente interessante a história também da organização, né, que ele criou, se dedicou a isso, a ajudar outras pessoas, né? Conta que até que o credo institucional do AA consiste em 12 passos, que se tornou um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva, vícios. Então, olha que bacana, né? Tenho certeza que Deus usou ele para construir, né, essa organização com base em toda a luta, né, que ele passou aí para tentar vencer a bebida alcoólica, e Deus ajudou ele a conseguir isso, né? E a partir disso ele criou uma organização para ajudar outras pessoas. E olha que esses 12 passos que ele criou foi com base nos 12 apóstolos. Ele teve essa inspiração em uma noite, né? Redigiu esses 12 passos para ajudar as pessoas aí contra o vício da bebida alcoólica. Então é muito interessante mesmo. Então, só para não, né, concluir aqui a história para vocês e concluir esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, sempre, sempre, né? Mais uma vez aqui repito, que você possa se arrepender, reconhecer os seus erros, os seus pecados e voltar o seu caminho para Deus, consiga perceber que sem Deus, gente, sem Deus nós não somos nada. A vida é só vazio, esse mundo só é de dor e ilusão. Mas quando você está com Deus, Deus te ajuda a passar por tudo isso, porque no céu é que está a verdadeira felicidade. É lá que nós vamos ser realmente felizes e recompensados por tudo que tivermos que passar aqui nesta terra. Deus abençoe.